Olá, estamos de volta com o Vídeo Debate e hoje ao meu lado tenho o prazer de receber aqui no estúdio Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, escritor, doutor pela USP, pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv, professor da PUC e da FAAP, flertou com a medicina, a psicanálise e a carreira artística. Para mim, Pondé, assim, a principal característica que eu tenho a dizer do Pondé, do que eu li sobre a obra dele, ele não barateia o debate de maneira nenhuma. E como isso faz falta hoje em dia, Pondé, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Tom. Assim, de cara, eu vou direto na ferida. Tem uma frase, até estávamos conversando aqui fora do ar, entre todas as tiranias, a exercida para o bem das suas vítimas é a mais opressiva. Gostaria que você comentasse essa frase dentro dos conceitos do welfare state, a coisa Sim. toda. Né? Eu que venho do direito, né? A igualdade por decreto. Sim. É tão bonito, né, colocar na lei que todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai ter direito a isso e aquilo, mas a prática me parece que é outra. Está aí para os seus comentários, Pondé. Então, Tom, eu começaria dizendo assim, acho que nos últimos, grosso modo, 300 anos, assim, desde Rousseau para cá, nós estamos falando então meados do século XVIII, mais ou menos, e depois da Revolução Francesa, aconteceu um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: toda aquela expectativa de, muitas vezes delirante, de salvação do mundo, que estava alocada na religião, no cristianismo, ela migrou para a política. Então a política assumiu a dimensão de religião salvacionista. Da graça. Ela tomou o lugar da graça, exatamente isso. Se você na Idade Média pensava, se esperava que a salvação viesse da graça, a redenção do mundo viesse da graça, portanto de uma dimensão divina, essa expectativa ela migrou no mundo da filosofia e junto com ela a sociedade que escreve, que pensa, que produz pensamento, ela migrou para a ideia de que é a política que transforma, que é a política que salva, que é a política que redime. E é interessante porque o primeiro filósofo que fez isso de forma eficaz tenha sido um sujeito atormentado como Rousseau, que era um cara atormentado. Alguns dizem que inclusive era meio doido, mas não é essa a questão, porque tem todos os tipos de doidos no mundo. Era um cara atormentado, que era católico, protestante, era um sujeito mal resolvido com a religião, que tinha aquela característica que o Edmund Burke, filósofo inglês, dizia, também no século XVIII, o tipo de gente, ele estava falando do Rousseau, é o tipo de gente que ama a humanidade e detesta seu semelhante, quer dizer, uma vocação para se achar uma espécie assim de salvador do mundo. E o Rousseau é assim que ele pensa a política. O Rousseau criou a política como instrumento de transformação do mundo no mundo do bem. O problema é que normalmente esses filósofos, assim como Marx, né, descendente dele, eles têm uma característica que é assim, eles trabalham com teorias de gabinete, como se fala em filosofia. O Rousseau, Marx e outros, ele tem uma ideia de que ele descobriu qual é o problema da humanidade. E o Rousseau, isso no Rousseau é muito forte, porque o Rousseau entende que você só é livre se você for o que ele acha que você tem que ser. Né? E aí que está o problema. Esse é o problema. Porque o que caracteriza esse tipo de gente autoritária é que eles acham que ser autoritário com você, que não concorda com eles, está certo porque eles estão fazendo isso em nome do bem. Isso. Então eu morro de medo de gente que é a favor do bem. Né? Essa coisa que se acha que é agente do bem, que está aqui para salvar o mundo. E é por isso que quando você vai observando, Tom, você vai ver que normalmente essas pessoas, quando você entra num debate com elas, em ambiente público, elas são movidas por um sentimento de purismo, de pureza. São inquisitoras. Monopólio da virtude é algo que me incomoda, sabe, Pondé? E esse pessoal, me parece, assim, com todo o respeito, que monopoliza. Você, por ser um conservador, por exemplo, você é do mal. Né? Então, cria-se uma divindade laica e aí tem um problema. Temos um problema. O debate ficou totalmente cancelado,
né, fora de propósito, me parece um pouco até, Pondé, o fanatismo ideológico. Não, mas não é? Acho que é isso mesmo. Primeiro você tem um processo de tomada das instâncias produtoras de pensamento público, a tomada das instâncias de razão pública como poder jurídico, é uma das instâncias de razão pública mais importantes que existe. Você tem aqui no Brasil, depois da ditadura, que toda ditadura é uma lástima, uma desgraça, seja ela direita, esquerda, o que for, mas uma das grandes mentiras contemporâneas que estão sendo construídas na história do Brasil é que a esquerda foi vítima da ditadura. Como assim? É assim, aqueles que foram para a luta armada e aqueles que eram de esquerda, ou pessoas que eram contra a ditadura e não eram necessariamente comunistas, sofreram com a ditadura. Então, quando eu digo mentira contemporânea, não é que a ditadura não tenha feito vítimas e não tenha sido brutal e violenta, e não tenha tido vítimas, inclusive da esquerda. Não é isso. Eu digo depois, eu me refiro ao depois, né? Depois, o que acontece? Você tem, então, partidos políticos basicamente de esquerda, porque a gente tem um cenário no Brasil, em termos de política partidária, que é grosso modo assim. Você tem a esquerda, que tem alguma ideologia, independente de eu concordar com ela ou não, uma visão de mundo, que dentro desse pacote também tem corrupção, porque uma das ideias bobas que a gente tem é de que quem é de esquerda é puro. Isso é típico da esquerda projetar a imagem de santidade. Todo governo de esquerda instalado até hoje foi extremamente corrupto. Inclusive o atual, eu diria. Inclusive o atual no tem Brasil. Tem escândalo de mensalão, isso é. Mas assim, eu falo de governos de esquerda históricos como União Soviética, Camboja, Vietnã, todo o leste europeu, própria Cuba, aqui nossa vizinha. Quer dizer, a ideia de que os governos de esquerda são puros faz parte do pacote do moralista de esquerda passar a imagem de que ele é um santo, né? Mas, seja lá como for, a gente tem partidos organizados ideologicamente à esquerda, é isso que eu quero dizer. E do espectro da direita, compreendida como uma defesa de uma sociedade liberal economicamente, de uma sociedade que conserva a ideia de propriedade privada, de virtude da iniciativa pessoal, meritocracia. Meritocracia essencial, meritocracia, que entre nós virou um palavrão. Normalmente as pessoas, mesmo que criticam a meritocracia, quando elas trabalham, se elas querem resultado, elas são meritocráticas. Mas há um descolamento... É um paradoxo. Não, é mau caratismo intelectual. Há um descolamento total, né? Então, como eu estava dizendo, assim, você tem, no posterior à ditadura, você tem uma situação em que, na política partidária, você tem partidos à esquerda, ideologicamente organizados, e do lado direito você tem fisiologismo, basicamente, né? Do outro lado, você não tem ninguém que represente, de fato, a mentalidade de sociedade de mercado, meritocrática, com um governo menor, né? Sem leis que querem prever quanto... Se você respirar 10 vezes por dia, está roubando, né? Está abusando. Tem que respirar 3. Né? Então, assim, não tem nada disso. Então, a gente hoje está no mato sem cachorro. Concordo na política partidária brasileira. Fora isso, você tem uma formação maciça de corpo de professores em escolas e universidades à esquerda. 50 tons de cinza. Tudo é cinza. Né? Não tem outra cor. Esse que é o problema. Grande parte de pessoas que atuam na mídia, eu diria, a mídia ainda é, desses 3 cenários, o menos pior. Né? No sentido de que, como ela é mais aberta ao mercado, como ela tem forças de todos os tipos agindo dentro dela, então ela acaba ainda preservando, de alguma forma, a possibilidade de uma liberdade, de um debate público mais acirrado, que na universidade que não existe. Isso daí. Que coisa, não? Então, e tem também o poder jurídico, que eu sei, eu recebo muitos e-mails de leitores, que também, paulatinamente, vai tombando sobre essa bota de uma mentalidade de esquerda no Brasil. Então, eu vejo o Brasil hoje como um país que, se não tomar cuidado, porque tem uma coisa, Tom, que é assim, a gente está acostumado a pensar num processo de socialização a partir de violência revolucionária. Mas quando a gente sabe, por exemplo, autores como Gramsci,
o processo não é via revolução violenta, o processo é via a colonização das mentes. Correto. Você vai construindo culturalmente uma mentalidade, uma concepção de mundo, e a esquerda, ela dá a ideia para você de que você é um santo, de que você é a favor do bem. E como a vida é difícil... A vida é um escândalo, a frase sua. A vida é um escândalo, cara. Você tem que ter coragem pra cacete, você tem que segurar sofrimentos internos, sofrimentos externos, lidar com pressão de tudo quanto é lado. Então é ótimo dizer que a culpa disso é do capital, que a culpa disso é do cara que trabalhou mais que você e tem mais dinheiro do que você. Entendeu? Essa é uma das grandes piadas que eu vejo nesse discurso, né? Você aloca a responsabilidade para fora de você. Sim. Esse é um problema que eu vejo. Mas estou interessado assim, por onde sua mente passou para ligar, vamos voltar a Rousseau. Tá. Né? Qual que é a ideia de Rousseau que liga no movimento de esquerda? Porque Rousseau, veja, é um cara que falou aí, fez lá o contrato social e tudo mais. Mas depois, na prática, ele abandonou os filhos, né? Você sabe, tem toda uma complicação, não quero aqui julgar Rousseau, nada disso, mas me parece que ele é o cara assim, que acha mais fácil salvar o mundo do que arrumar o quarto todo dia. Isso mesmo, é exatamente isso, mas ele é bem o patrono disso daí. Como assim? É assim, eu dizia uma vez, numa aula, discutia com meus alunos, dizia assim, olha, toda vez que você tiver um impulso de pensar como o mundo devia ser, pare e olhe a sua volta. Veja se você está lavando a louça em casa, ou está jogando a responsabilidade para outro, se você está dividindo custos, né? Se você é responsável pelo que você come. Né? Antes de pensar em salvar o mundo, sempre tenha esse tipo de controle de realidade, não de qualidade necessariamente, mas controle de realidade. E o Rousseau é assim, Rousseau ele criou, entre tantas outras coisas, ele criou a ideia de uma política do abstrato, como se fala. Né? Isso era uma característica pessoal não, mas era uma característica singular do mundo religioso. Né? O Rousseau criou a ideia de que uma revolução salva mentes, salva a vida social, portanto ela é redentora. Outra coisa é assim, a ideia dele de que o homem é bom e a sociedade o perverte, né? Portanto cria uma noção de que no fundo o ser humano é bom. O que faz com que ele não seja bom são as outras pessoas. E se você não aceita que você é bom, é porque na realidade você está corrupto. Então Rousseau, tem direito, inclusive, de bater em você para você recuperar a consciência que Rousseau, quer que você tenha. Então, Rousseau criou uma série de ideais do tipo, a natureza, no estado de natureza havia um equilíbrio entre necessidade e desejo. Ninguém desejava mais do que precisava. Então, à medida que a população foi aumentando, as pessoas foram se acumulando em regiões, elas começaram a competir uma com as outras e se inventou o grande assalto de todas as eras, que é a propriedade privada. Porque a ideia era assim, quando o homem é bom, tudo é de todos. Então, por que o Rousseau... É claro que quando você pergunta por onde passou minha mente passou por experiências, Tom, que é assim, eu casei cedo, tive filho cedo, eu sempre fui do tipo que ia atrás das coisas, mesmo quando eu fazia movimento estudantil na escola, do que chama-se hoje ensino médio, eu sempre tive envolvido com fazer coisas acontecer. Então eu sempre percebi que na hora de fazer coisas, muita gente desaparece. Então a minha relação... Na hora de criticar, aparece. Aparece de volta. E na hora de dizer que o seu dinheiro e o seu resultado é de todos. Né? Então, como eu digo no ensaio que eu publiquei junto com o J.P. Coutinho e Dennis Rosenfield, Por que Virei à Direita, da editora Três Estrelas. É um livro que eu recomendo aqui para você, meu amigo do Vídeo Debate. Livro que merece ser lido por todos nós. Obrigado. Então, assim, nesse ensaio, Tom, que eu publico nesse livro, eu digo que o que eu percebi é que o problema da esquerda é um problema de caráter. É o que eu digo no livro.
eu fui percebendo que essas pessoas que normalmente falam em nome do coletivo, falam em nome de que a natureza humana é boa, falam em nome de uma sociedade que ele concebe como tudo é de todos e, portanto, não existe mais ambivalência. Então, eu percebi que o pensamento de esquerda ele varia de uma condição infantil. Isso, perpetua a condição infantil, a imaturidade e uma dificuldade com o caráter ambivalente da vida. E, do outro lado, o movimento contínuo na imaturidade acaba desagando no mau caratismo. E o que me parece, e o Rousseau é isso. O que me parece, Pondé, mais incrível e mais assim chocante é que mesmo se a gente pegar, vamos fazer aqui uma comparação, mal comparando com o cristianismo, a antropologia judaico-cristã, ela ainda deixa um pecado, um conceito de pecado para você. Rousseau retira até esse pecado. Você não tem culpa de nada. Você é o santo. A culpa é de quem é da elite, de quem tem mais, a culpa é de quem trabalha, do governo, a culpa é de todo mundo, menos minha. Isso daí é de fato uma marca que diferencia, digamos assim, a moral judaico-cristã e a moral a partir do Rousseau, que o Marx também participa, né? Que é essa ideia que na tradição judaico-cristã você tem uma tensão interna. Eu tenho pecado, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu não consigo me livrar disso. Então você tem um sujeito moral de alguma forma em agonia e ambivalência consigo mesmo. Por outro lado, no caso da herança do Rousseau para cá, não tem isso. Como você bem disse, o mal está completamente posto numa outra estrutura. E tudo que eu faço de mal, na realidade, eu faço por conta dessa estrutura. É o Arapuca isso aí. Porque a vaidade humana adora isso. Aliás, era assim que o Edmund Burke chamava o Rousseau, o filósofo da vaidade. Bom, eu vou ter que fazer um intervalo aqui, né? O papo está muito bom, bem legal. Então, no segundo bloco, mais videodebate, mais Luiz Felipe Pondé para você. Até lá. De volta com o programa Vídeo Debate com Luiz Felipe Pondé. Pondé. É Pondé ou Pondé? É francês o teu sobrenome? É francês. O certo é Pondé, mas aqui no Brasil... Ficou Pondé porque mesmo. O agudo no francês fecha, em português abre. Então, para toda vez corrigir o Pondé... Você deixou quieto. Encanou. Né? Beleza. Posso te chamar de Pondé? Claro. Então, tranquilo. Claro. Bom, Pondé, é o seguinte, eu tenho uma curiosidade aqui, política da fé e política do ceticismo. Isso você trata um pouco na sua obra, né? Porque virei à direita. E assim, uma pergunta sacana contigo, né? Por que, né? O que perdemos, na verdade, com a fé na razão? Nós temos fé na razão? O que é isso, Pondé? Assim, primeiro essa referência a políticas da fé e políticas do ceticismo é o nome de um livro do Michael Oakeshott, pensador liberal conservative britânico, né, morreu no começo dos anos 90. É um livro mesmo, o nome de um livro, mas que na realidade representa duas posturas filosófico-políticas. A primeira, políticas da fé, representa uma fé na política, ou seja, é o que eu estava descrevendo como herança bem russoniana. É a expectativa da política como redentora. A política salva. Política salva. Não é o indivíduo. Não é o indivíduo, é a política, é o coletivo. Bom, políticas do ceticismo é o oposto, né? A política do ceticismo é uma política que vê a si mesma como uma gestora de indivíduos que deve se meter o mínimo possível na vida dos indivíduos, né? Então é uma política que tende a um Estado menor, a uma sociedade de mercado, que o ceticismo está justamente... O trocadilho, digamos assim, que o Oakeshott faz é porque a política se tornou teologia, como eu dizia antes. Se tornou religião, tomou o lugar de Deus da graça. Então, aqueles que têm fé nisso é a política da fé, aqueles que não têm fé nisso é a política do ceticismo.
É claro que no livro o Michael Oakeshott ele pontua que você não pode ser completamente cético em relação à capacidade da política fazer alguma coisa, porque nós precisamos de política. Claro, tem que fazer a estrada. Por outro lado, é o que ele chama de nêmesis de cada um. Né? Nêmesis em relação à deusa grega da vingança, que você chega no nível, quando você vai numa híbris muito alta, né? Numa desmedida muito alta, ela vai e derruba você. Então, a nêmesis da política do ceticismo, como fala o Oakeshott, é a vaidade, o orgulho. Ou seja, eu me embebeço comigo mesmo acreditando que eu descobri o problema do homem, com o que tem que ser feito, começo a mandar em todo mundo e começo a matar quem não entende que o mundo é a mesma coisa que eu. Por outro lado, a nêmesis, ou seja, esse ponto aí que começa a dar errado, é isso que ele usa a nêmesis nesse sentido, da política do ceticismo, é uma inércia. Então não se faz nada, se aceita tudo como existe, não se acredita que você pode mudar algum tipo de situação. Né? Ou então, portanto, uma compreensão conservadora no sentido de defesa da inércia, da impossibilidade de resolução de problemas. Que é um problema também. Que também é um problema. Então, isso que ele quer dizer, que política de ceticismo, e eu uso dessa forma, políticas do ceticismo e políticas da fé definem o cenário da política contemporânea, da nossa herança da Revolução Francesa para cá. Agora, com relação à fé na razão que você falou... Isso é uma provocação, né? Você entendeu? Não, isso é bem típico da herança iluminista, né? Francesa, né? Essa coisa de acreditar que a razão por si só resolve tudo que existe, responde todos os problemas, e antes disso, de que é possível estabelecer um programa de compreensão da totalidade da vida a partir da razão. De que é possível estabelecer esse programa. Né? E parece que falta alguma coisa. Né? Parece que essa razão não dá conta. O Pascal, que é um filósofo que eu estudei, dizia, né? Tem um livro seu sobre isso, né? O Homem Insuficiente. O Homem Insuficiente, a partir do meu doutorado, que é nada mais típico da razão do que conhecer os limites da razão. Bacana. Então, quando a razão não entende seus limites e pensa que pode compreender tudo, ou seja, porque você pode calcular algumas coisas, você pode calcular tudo, acaba virando uma razão meio doida, né? Bom, Pondé, eu vou dar uma frase aqui, que é uma frase sua, que eu acho um espetáculo. Né? A pílula ou o Viagra fizeram mais pela humanidade do que o marxismo. Você falou isso numa entrevista com a Marília... Foi no Roda Viva. No Roda Viva. E eu acho essa frase muito interessante para a gente dar essa guinada. E eu vejo assim, tem muito argumento ad hominem contra esse discurso seu. E meu também, posso dizer assim, eu também sou bastante conservador, o pessoal sabe disso. É conservador no sentido político da palavra. Sim. E eu também tenho assim, um incômodo com a confusão de o direito a buscar a felicidade ou, né, na outra mão, o direito à própria felicidade. Então você tem, por exemplo, um texto, a diferença entre as constituições aqui, nossa, brasileira e a norte-americana, né? Numa delas você busca a felicidade e é um direito seu, está ótimo. Sim. E no outro você tem o próprio direito, a saúde, lazer, bem-estar, sei lá, até tudo, você tem direito a tudo. Então parece que há uma confusão entre você poder demandar isso das pessoas, né? Porque a turma fala, não, eu vou demandar do Estado. Sim. Né? O que é o Estado? Se não nós mesmos, né? É o nosso tributo que está lá. Então, está aí para os seus comentários. Esse tema, que também é um filé mignon desse debate político aí contemporâneo, me parece que o que você fala com relação ao gigantismo da Constituição brasileira, por exemplo, é o fato de que em momentos como esse, ou em compreensões políticas ou jurídicas como essas, você dissocia duas coisas que não podem ser dissociadas, direito e dever. Corretíssimo. Você não pode dar direito sem o dever que gera o direito. A contraparte, não, né, pode. Que constrói. Quer dizer, e aí eu recomendo para quem acompanha a nossa conversa, quer dizer, existem alguns textos pilares, eu aqui já me referi algumas vezes ao texto do Burke, que se chama Considerações sobre a Revolução na França, né?
que é um pilar da compreensão dos embrólios em que a Revolução Francesa e o Rousseau... Ele escreve antes de Marx, ele é do final do 18, o Burke, né? Então, antes do marxismo acontecer, que é essa dissociação entre direito e dever. E isso daí, veja que isso é um problema que nos leva ao coração da questão de caráter, né? Sim, é o centro da coisa. Nos leva, aliás, o que caracteriza um pensador liberal em economia, conservador em política, é a ideia de que antes do debate político está o moral. É sempre assim. Perfeito. Né? Enquanto que a esquerda, que elegeu a política como sua liturgia, acha que tudo é político. E quando fala isso, na realidade, é para não enfrentar o problema moral. Fugiu do debate. Fugiu do debate moral e, com isso, fugiu da responsabilidade pessoal. E dissolveu tudo numa questão coletiva. Né? Então, essa coisa aí, eu fazia essa comparação, inclusive ontem, conversando, entre nossa Constituição e a americana, de como os Estados Unidos a gente devia se inspirar no modelo americano e, pelo contrário, a gente fica brincando de França, Suécia, o que é ridículo, porque a Suécia, então, é um país minúsculo, com população minúscula. É outra coisa. Outra coisa. A gente tem uma população gigantesca. Demais, a comparação é completamente absurda, né? E enquanto que os Estados Unidos você tem uma sociedade que, na realidade, as pessoas vão atrás da vida delas, e, portanto, isso gera riqueza. Porque, assim, então, pobreza é que nem lei da gravidade. Quando você para de bater as asas, você cai nela. Está aí, né? Eu acho incrível quando alguém se pergunta, mas por que existe a pobreza? A pergunta é por que existe a riqueza, Exato. não a pobreza. A gente tem que estudar a riqueza. Tem que estudar a riqueza. As pessoas que produziram riqueza, as sociedades que conseguiram diminuir a agonia para o maior número de pessoas durante mais tempo, né? Sem que alguém tivesse que pagar a conta por fora. Né? Então, assim, ao invés de ficar cultuando, quando alguém define a democracia como a sociedade dos direitos, não, a democracia é uma sociedade que institucionaliza os conflitos das diferentes posições. E com relação a direitos e deveres, isso daí é, antes de tudo, um problema moral, não é político. A definição de democracia como um sistema de direitos é falso. Porque direito é, antes de tudo, um problema moral, que está ligado ao problema de dever. Se eu divido a minha casa com pessoas e eu cumpro minha parte, então eu tenho o direito de, quando o outro está cumprindo a parte dele, eu estou usufruindo da televisão, sei lá, alguma coisa assim. E enquanto que, sei lá, se eu sou estudante de vida, moro numa república, o outro está fazendo o que eu tinha feito antes. Então, quando você faz essa dissociação e transforma o Estado num doador de direitos, como eu acho muito triste essa mentalidade nossa aqui, muito triste, você incha o Estado é incompetente, quase sempre, né? Salvo questões muito pontuais, ele não gera riqueza. E nós estamos pagando essa E nós conta. pagamos essa festa. E ainda somos mal. Esse é o problema. Eu tenho uma pauta aqui com você, que é a cortesia com o chapéu alheio. Né? Isso é uma das coisas que mais me entristece, Pondé. Veja só. A gente paga essa conta, essa fatura vem para nós e nós ainda somos demonizados. Você tem um movimento, um pensamento que, além dele extorquir os nossos recursos, veja a palavra que eu estou usando, extorsão. Né? E ele ainda coloca em você, que está pagando a conta, o grande mal. A pecha de que você é malvado. Então, o que fazer diante disso? Né? A gente tem aí um problema. Eu até acho que falta, por exemplo, para nós, mais Rodrigos Constantinos. Né? Sim. Falta um brigador. Assim. Esquerda Caviar, o livro. O livro novo dele, né? É um livro legal, já li. Eu não li. Lançou já? Não, porque eu escrevi A Orelha. Tá. Então eu tive acesso ao livro antes. Ele te convidou para... mandou bem. O Rodrigo é um cara brigador. É um figura. Então, onde estão essas pessoas? Onde está o Pondé, os novos Pondés? Então, cadê o povo? Quer dizer, há toda uma legião. Me lembrou muito agora a figura do homem-massa, né? do Gasset, José Ortega y Gasset. Fica uma legião nessa massa, e aí? E nós vamos ser vítimas disso? Assim,
Olha, às vezes tem uma coisa que é assim, ciclos de socialismo ou de incompetência econômica, que é igual a socialismo, ciclos de socialismo eles se esgotam quando acaba o dinheiro. Como dizia a Margaret Thatcher, o problema do socialismo é na hora que ele acabar o dinheiro dos outros, porque o dele ele nunca tem, né? Ele não gera riqueza, ele só gasta e do dinheiro dos outros, que é o que você está falando. Então, uma hora essa festa acaba. Em algum momento, quer dizer, porque a permanência da negação do indivíduo como motor da sua vida, como produção de riqueza, uma hora ela quebra, ela cai das pernas. Sim, a conta chega. Porque a conta aparece, mas não existe almoço de graça, né? Acho que Hayek que dizia isso, né? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, isso mesmo. Então, assim, mas quando você pergunta de os outros Pondés jovens e os Constantinos e tal, existem jovens, né? Quando eu digo jovens, pessoas que estão aí pelos 25, 26, isso, 30 anos. Essa faixa aí. Que tem uma... como a gente aqui é muito cerceado, porque a gente não tem espaço para falar isso, se você se coloca dessa forma num debate dentro da universidade, vão querer execrar você, tirar você para fora, falar mal de você. Ainda mais você, filosofia, na USP e tal, então, PUC, que também tem. Mas a realidade... Com todo o respeito, eu estou falando, né? Mas não, é o que você está falando, essa certa hegemonia do pensamento de esquerda, né? Mas o que é muito difícil para esses jovens, eu diria duas coisas. Primeiro, eles terem acesso à bibliografia, porque digamos assim, a sabotagem começa na bibliografia. Só se lê a mesma coisa. Isso. Né? É um problema. Dificilmente você tem acesso a uma literatura, digamos, do iluminismo britânico, para usar o modo que a historiadora Emil Farber, americana, fala, o iluminismo britânico, que é diferente da obsessão racionalista e da obsessão russoniana do iluminismo francês, né? Essa mentalidade da capacidade da razão e da política fazer o mundo perfeito. A gente não tem muito acesso a isso aqui. E isso numa ponta, né? Na ponta da formação. Você tem que fazer um esforço, e aí agora a internet ajuda muito nesse sentido, você tem que fazer um esforço enorme para ter acesso, porque os professores... Eu já recebi e-mail de aluno, não meu, mas que se comunica comigo via leitor meu, não aluno meu, de que professor não aceitou o trabalho deles porque trabalhava com Tocqueville ou Burke, que são considerados conservadores em política, portanto não podia, tem que trabalhar com Bourdieu, Foucault. Isso acontece. Que coisa, né? Isso é numa ponta. Na outra ponta é a empregabilidade. Porque quando você tem uma intenção acadêmica, você tem uma intenção de trabalhar na academia, fica difícil a alocação quando você não está identificado com esse tipo de mentalidade, que não é uma coisa organizada, conspiratória, que eles ficam em casa. Não, é a própria estrutura, no seu aspecto paquidérmico já é assim. Entendi. Entendeu? E aí fica difícil alocar. Então, esses jovens, eles têm dificuldade de encontrar uma espécie de leito, como o rio, eu quero dizer, leito do rio, para poder escoar. Mas tem gente aí e normalmente vem, acho, da experiência pessoal. O seu discurso me lembrou muito a engenharia social. Uma coisa pesada até para se dizer aqui, mas um certo platonismo, sei lá. Né? Não. Engenharia social, justamente essa... E aí você falou do platonismo, me lembrou aquele livro do Karl Popper, né? A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. The Spell Plato, que ele fala, o feitiço de Platão. Essa coisa de você... E é uma característica do pensamento de esquerda, é justamente você produzir engenharias sociais. Político, social, onde você enquadra a pessoa numa condição de massa. E como é muito difícil você ser responsável pela vida. Por você mesmo. Por você mesmo. As escolhas. É muito difícil, né? Então, e como é muito difícil você conseguir sair do nível da pobreza, você conseguir construir um espaço de vida decente, é mais fácil você pôr a culpa em todo mundo, né? Escapa por aí. Problema. Bom, eu vou brincar contigo aqui.
assim, né? Tem o conceito de pecado com a moral de esquerda, que a gente já falou, né? Me parece que é incrível, mas a moral da esquerda está atrás ainda da antropologia judaico-cristã, que ainda deixou lá o pecadinho. Não, eu não estou defendendo a moral cristã, não é esse o caso, mas me parece... Está entendendo, né? Claro. Me parece que ficou atrás ainda. Claro. Né? E eu gostaria de entrar aqui numa questão que é assim, existe hoje um pensamento que é, eu vou dar um like no Face para salvar os índios. Sei. Entendeu? Uma coisa assim, pós-moderna, sei lá, moderna. Eu queria entrar nisso contigo, mas isso eu vou ter que fazer após o intervalo. Olá, de volta neste terceiro bloco do vídeo debate. Aqui ao meu lado, Luiz Felipe Pondé, ninguém mais, ninguém menos, nada mais, nada menos do que o filósofo Pondé. Pondé, bacana ter você aqui e a entrevista começou a esquentar. Eu confesso para você que tenho muita dificuldade aqui de ser o seu contraponto, porque é um problema, você é um problema aqui para mim. Eu acabo concordando com o pensamento, tem muita afinidade, mas enfim, vou tentar aqui fazer um papel de advogado do diabo, sei lá, vou tentar dar um debate. Mas vamos entrar aqui então, eu tenho vários temas aqui, provocativos e tal. Não há solução mesmo, Pondé, para o homem? Você tem aí o homem insuficiente. Sim. Né? E depois quero que você entre aí, né, nas questões que você estava desenvolvendo aqui fora do ar. Não, é assim, veja, se a gente se mover fora do espectro teológico, e mesmo que a gente entre, como você fala do Homem Suficiente, é um livro meu de filosofia sobre o Pascal, um livro entre a filosofia e a teologia, na realidade, né? Eu acho mais interessante as teologias que problematizam o ser humano em cima da ideia de responsabilidade moral, de agonia moral, do que as teologias que dizem que a culpa é da sociedade, né? Mas tirando a teologia da questão, nesse momento, quando você pergunta o homem não tem solução, veja, nós somos mortais, finitos, precários, não temos certeza sobre um certo número de coisas do além, digamos assim. A gente facilmente cai em inveja, cai em ressentimento, então a gente tem digamos aí, uma paleta de problemas, para não falar de cores, né? Toda uma gama de problemas que a gente tem que enfrentar e no final das contas, como uma vez eu entrevistei o filósofo Peter Sloterdijk, alemão, ele diz, olha, no final sempre dá errado. Você morre. Você morre, as pessoas que você gosta morrem e tal. Nesse sentido, então, não há solução, né? Agora, é claro que isso não significa que isso implique em você... Eu sempre fui uma pessoa muito dominada por temperamento, né? Antes das ideias, em mim vem os temperamentos, né? Uma coisa meio visceral. Então, isso não significa que eu possa ser um pessimista filosófico e um otimista fisiológico, quer dizer, no sentido de ter gosto pela vida, querer fazer coisas, inventar história. Para mim, inclusive, quando resolvi ser filósofo, foi uma aposta louca, eu já era casado e tinha filho, foi uma aposta louca. Sem juízo. Sem juízo. Se olhar de fora, né? Quando eu lembro do meu sogro, ele foi um cara muito legal. Meu pai nunca pegou no meu pé. Meu pai sempre foi um médico que também gostaria de ter sido alguém que lidava com as humanidades, né? Então, quando eu fui para a filosofia, eu fui porque eu queria ter prazer com o que eu fazia. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte: o homem como conceito, né, que descreve a experiência humana à larga, sem entrar nas opções teológicas à mão, que abre-se um outro problema, não tem solução. Ontologicamente falando, como a gente diz, um ser não tem solução. Agora, por exemplo, saber isso já pode ser parte da solução enquanto você está vivo. É o que eu ia te perguntar. Saber isso já pode ser parte da solução enquanto você está vivo, né? Portanto, saber que
às vezes, isso dá justamente a medida da vida. Porque se ela acontece uma vez só, é alguma coisa que você tem que cuidar. E não só no sentido besta, como hoje aí tem, de ficar comendo só alface com frango, sabe? Com um medo horrível de fazer qualquer coisa que dá prazer. Não, cuidar no sentido de você ter noção de que ela é efêmera, passageira, e por isso ela tem valor, né? Então, nesse sentido, o homem não tem solução, mas isso não significa que, por isso, a vida seja necessariamente o fim da picada, horrível, né? Pelo contrário, isso pode ser, na realidade, um motivo para você conseguir justamente aproveitar os momentos, pôr em perspectiva as situações, né? Motivação. Motivação, Agora, o que a gente estava falando antes sobre essa coisa de profundidade... A superfície, eu não sei aonde, não vou saber, não lembro, mas eu escutei alguma coisa, você comentando, de uma figura, de uma camada de gelo, pelo qual a gente desliza, e se você parar, você afunda. Eu não sei que metáfora era essa. Eu te digo de onde é. Isso você deve ter visto eu falando, eu estava citando o Zygmunt Bauman, o sociólogo inglês, judeu-polonês. Modernidade Líquida. Exatamente esse livro, em que ele, por sua vez, cita o Emerson, filósofo americano do século XIX, que fala com relação à época dele Emerson, no século XIX, como sendo a vida se transformou numa fina casca de gelo, que você tem que andar em alta velocidade, quando você está patinando em cima de um lago, porque separar pesa e racha. Então Bauman pega essa metáfora, e eu, por sua vez, peguei a metáfora do Bauman, que já estava citando, metáfora não, citação do Bauman, para me referir a essa característica da vida moderna, que é você tem que ser rápido, superficial e acelerado o tempo todo. Isso é uma das coisas que mais me incomoda, porque a hora que você aprofunda, aí você fica só. Como se ao invés de aprofundar, você afunda, né? Então, você não consegue aprofundar, que você afunda. Perde o chão. E aí dá uma tontura, vamos dizer assim, uma vertigem. Porque existe no nosso mundo contemporâneo, quando você fala, quando você atua no pensamento público, existe uma coisa que você está falando para um número cada vez maior de pessoas. Isso tem, como tudo na experiência humana, me parece, caráter ambivalente. Ele é positivo porque você, de alguma forma, está conversando com várias pessoas. Então, as ideias circulam. Ideia tem que circular, né? É um comércio de ideias. Eu gosto muito dessa expressão do século XIX, comércio de ideias. Agora, quando você está falando com muitas pessoas, é claro que muitas pessoas não têm o mesmo repertório que você, de um profissional do pensamento, digamos assim, né? No caso de filósofos. E, portanto, você tem que tomar cuidado, porque você pode não ser compreendido, e aí é ruim, porque você não consegue se fazer entender. Portanto, você tem que tomar cuidado com esse grau de profundidade na expressão. E, por outro lado, pior ainda, além de não ser compreendido, você pode ofender a pessoa. Porque hoje nós temos uma sensibilidade extremamente ressentida. Isso. Qualquer coisa, a flor da pele. Todo mundo se ofende com qualquer coisa. Você não pode levantar nada. Isso, para mim, essa questão da consciência do ressentimento, que o Nietzsche levantou esse problema na filosofia e tal, eu acho que essa questão da consciência do ressentimento é uma das questões mais urgentes do mundo. Chegamos no politicamente incorreto. Exatamente. Chegamos nisso. Existe uma vigília, você por medo, por exemplo, sei lá, sou contra as cotas raciais. Já fazem de você um escravagista. Isso, então você é preconceituoso, você, sei lá, Não é porque você acha que a pessoa deve chegar lá por mérito ou porque o Estado brasileiro devia ter dado escola pública decente para todo mundo e, portanto, as pessoas que não têm dinheiro para ir em escola cara teriam uma escola pública boa e iria competir de igual para igual com os meninos e meninas que foram em escola cara porque os pais tinham dinheiro. Mas, ao invés de fazer isso, é melhor para a campanha publicitária da esquerda dizer que ela está fazendo justiça social.
fazendo cotas raciais. Barateia, né? Ao mesmo tempo, porque assim, a política hoje é um circo. Política de massa sempre acaba sendo um circo. Por isso que quanto menos a gente precisa de política, melhor. Quanto mais uma sociedade funciona nas relações econômicas, sabe uma coisa mais gritante? Assim, pega o livro Riqueza das Nações, do Adam Smith. Né? Adam Smith, que é considerado esse livro uma espécie de pedra filosofal da sociedade de mercado, Adam Smith era um filósofo preocupado com a moral. Como todos os filósofos daquele período inglês. A preocupação deles era que tipo de sociedade produz virtude pública. A ideia de você ir atrás da sua vida e produzir riqueza está intimamente associada à ideia de você produzir virtude pública. No sentido de que você vai produzindo riqueza, aquele jogo que se fala vícios privados, virtudes públicas. Quer dizer, aquilo que parece ganância se transforma publicamente em produção de riqueza. Né? E que justamente vai gerar generosidade, vai gerar riqueza pública para construir situações de emprego. Eu, por exemplo, acho que não existe nenhuma definição melhor de justiça social do que o mercado de emprego aquecido. Você é meu patrão, eu não gosto do que você está fazendo, eu largo você e vou trabalhar para ele. Isso é liberdade. Quer dizer, eu não preciso que ninguém cuide de mim. Se tem uma oferta de emprego rica, e é muito louco isso, porque o estado de São Paulo, e eu vim do Nordeste, né, com 25 anos mais ou menos para cá. Você é pernambucano. Sou pernambucano, morei na Bahia, então conheço bastante, metade da minha vida foi vida no Nordeste. Então, assim, São Paulo, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, que é o lugar no Brasil mais parecido com essa mentalidade da responsabilidade moral pela vida e da responsabilidade econômica pela vida, é o estado mais rico. Isso não é por acaso. Sim, e fora os dados empíricos que tem aí no mundo, em toda a história onde isso não ocorreu, a coisa faliu. Afundou. Então, essa coisa assim, a gente tem uma experiência local onde você teve mais empresa, mais iniciativa privada, mais gente correndo atrás do prejuízo, você teve mais mercado, mais geração de riqueza. Então, às vezes quando eu acordo de mau humor, eu fico dizendo, meu Deus do céu, deve ser de fato algum tipo de doença cognitiva, para não dizer problema de caráter, que nos impede de perceber algo tão óbvio. Que eu quero complementar. Óbvia. Eu não resisto nesse complemento, porque veja, alguém quer ir para Cuba, morar em Cuba? Não, ninguém. E a Cuba proíbe? Só quem quer brincar de fazer curso lá. É o contrário, a turma quer sair de lá. Por que será? Precisa ser um gênio para compreender esse motivo? Então eu fico abismado com tudo isso. Pondé, eu gostaria de abrir um espaço, a gente tem ainda alguns minutos aqui, e depois nós vamos fazer um bloco só para a internet. Um chorinho. Então eu abro aí as câmeras para você, falar do que você quiser, divulgar seus livros e, enfim, falar de algum livro seu. O papo está muito bom. Não é que eu quero encerrar, mas tudo tem tempo, nós temos uma agenda. O tempo. Né? Então eu abro esse espaço para você, poderia até fazer perguntas provocativas do tipo, né, para quem já trabalhou num necrotério, tem até você, num livro que eu não vou lembrar qual, fala que você tem imagens, assim, o cemitério, o hospital e o necrotério. Acho que é esse, porque virei à direita. Talvez seja nesse ensaio. Então mas tá aí, lembro. O espaço aberto para você. Não, eu diria, antes de falar, posso falar do livro que eu estou lançando agora, né? Outubro, dia 7, pela Leia, que é a minha editora. Mas antes de falar disso, eu queria encerrar o bloco que a gente estava conversando dizendo o seguinte, a gente vive no Brasil uma situação, me parece bastante delicada, que é uma situação de revolução cultural, de um processo lento e gradual. Não estou falando de uma União Soviética, não estou falando de nada, não é isso. Eu estou falando de uma enviesada para uma visão de mundo um tanto socializada, socialista, de constrangimento da iniciativa de mercado. Agora o que vai acontecer na capital
né, essa proposta do prefeito de aumentar de 25% a 45%, no caso, pelo que a mídia diz hoje, é 25%, 30% de residência e até 45% de propriedades de comércio. Quer dizer, isso é uma forma descarada de dizer, se eu tenho uma propriedade privada, eu sou ladrão. Isso, é isso aí. Entendeu? É um jeito de me condenar porque eu tenho uma propriedade privada. Agora, imagina se você tem um restaurante e você paga IPTU e te aumentam 45% de IPTU. Te transforma num escravo. Né? O que você vai fazer? Você vai aumentar o preço da comida, do serviço, porque você ainda tem que pagar tributo de empregado, né, dos direitos trabalhistas. 1,8%, quer dizer, 80%. Aqui no Brasil, quem dá emprego é um sujeito de coragem. É um herói. Né? Porque a qualquer momento ele pode ser jogado na parede, acusado do diabo a quatro. Então, o Brasil é um país que não crê no trabalho. E o imposto, Pondé, se você me permite, ele não é apenas caro. É óbvio que o preço me incomoda, mas não é só isso. Ele é difícil de pagar. Ah, sim. Ele, no ponto de vista operacional, eu sei. Ele é enrolado. Tem um custo na burocracia do imposto. Exatamente. Ele, além de caro, ele te transforma numa pessoa que, poxa, você é difícil. Eu sei. É difícil pagar um imposto. É assim, eu sei porque eu faço conferências, escrevo livro e tal, então eu tenho aí uma gama de impostos que eu pago, mas não sou como esses caras que têm uma empresa grande, sei lá, né, muito patrimônio. E eu imagino o inferno. Recentemente a imprensa deu uma taxa, que eu não lembro qual é, de grana que as empresas no Brasil gastam na burocracia do imposto, que é o que você está falando. Isso, o operacional. Não é nem para pagar o imposto em si, que não é o valor, caro, mas é já para conseguir viabilizar burocraticamente o imposto. Eu acho o fim da picada. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem uma mentalidade, e isso que eu queria fechar com esse bloco dizendo, eu vejo só piora, né? Eu vejo só piora nesse sentido, não vejo melhora, porque a gente não parece ter a solução a médio prazo, pelo menos, de algum tipo de articulação política dentro dos moldes institucionais, partidários, que enfrente esse problema de forma séria. O que falta? Certo? Massa crítica, será? Eu acho que falta massa crítica, falta histórico de uma compreensão da vida social como sendo responsabilidade individual. Acho que falta isso no país. Falta essa compreensão. Né? Falta uma coisa de formação mesmo. Dentro de casa, a grande parte das pessoas que se consideram cultas e inteligentes, elas são de esquerda por inércia. Não de esquerda comunista, que quer matar todo mundo, esses são só outros. Né? Mas elas são por inércia. Né? E acham bonitinho. Porque é chique. Tem uma coisa assim... você dizer que é de esquerda no jantar inteligente, como eu costumo dizer, garante a você amizade, outros convites. Um lugar ao sol. Hoje em dia é como dizer-se de esquerda, é como dizer-se católico no período medieval. Você é do bem. Né? É o que é esperado de você, é mostrar, por isso que eu digo, o moralismo mudou. Ele saiu do mundo religioso, a hipocrisia moral saiu do mundo religioso e migrou para o mundo político. E falando disso, você falou do livro, quer dizer, eu estou lançando agora dia 7 de outubro, aqui em São Paulo, na capital, na livraria Cultura do Conjunto Nacional, um livro inspirado na obra do Nelson Rodrigues, que é uma paixão minha, o Nelson, há muitos anos. É um grande cara. Né? É alguém que comunga com esse universo, né? Com essa ideia da responsabilidade moral. É um sujeito que consegue reunir Dostoiévski, Freud, Santo Agostinho, sendo que a gente tem certeza que ele leu Dostoiévski, mas não que ele tenha lido os outros. Dostoiévski ele fala bastante. E o livro chama-se Filosofia da Adúltera, né? Que é uma reflexão a partir do arquétipo da adúltera na obra do Nelson sobre a condição humana, sobre o ser humano no seu embate com o desejo, essa briga que a gente sempre perde com o desejo o tempo inteiro. E o Nelson, ele era o que a gente chama em filosofia, um moralista. Moralista em filosofia não é um moralista no sentido de alguém, como dizem os franceses, fait la morale, que fica querendo mandar nos outros e dizer, cuspir regra, como a gente fala, tem verbos piores em português, né? Cuspir regra na cara dos outros.
Moralista em filosofia é uma pessoa que estuda a natureza humana, o comportamento humano, atrás daquilo que a gente gostaria de mostrar. O Nelson é um cara dessa tradição. Sim, ele teve muita coragem, inclusive. Ele se definia como ex-covarde. Né? E alguém que viveu, ele percebeu a festiva, que é o que a gente vive hoje, a esquerda festiva. Ele percebeu todo o imbróglio ao redor da discussão da liberdade sexual, né? Que isso, na realidade, ia levar as pessoas a acabar confundindo liberdade com se tornar-se objeto. Todo o debate da mentira social com relação ao sofrimento de homem e mulher nos relacionamentos. Quer dizer, o Nelson, ele dizia que o profeta é aquele que vê o óbvio, né? Quando se torna a regra mentir, falar o óbvio parece coisa santa. Você fala uma coisa que é tão óbvia, mas como virou moda mentir, né? Então, o livro que eu vou lançar agora é um livro inspirado no Nelson. Quer dizer, eu pego frases do Nelson e vou escrevendo ensaios livres, né? Que é um pouco o estilo desde o Contra o Mundo Melhor, que também está no Guia Politicamente Incorreto, que é escrever ensaios, aforismas, que isso é um pouco o resultado do jornalismo também, de perceber que quando é importante no mundo de hoje você saber dizer coisas que tenham algum valor num curto espaço, porque ninguém tem tempo. Então, se você quer conversar com as pessoas, você tem que saber. É claro, você pode escrever livro para academia, e aí escrever livro de 1000 páginas, e nem vão ler, porque na academia tem isso certo, também. Não é? Ninguém lê o tempo inteiro assim. Na realidade, você vira um problema quando você estuda. Entendo. Aí você vira problema. Você está falando que, de certa maneira, tem que jogar o jogo. Tem que jogar o jogo aqui, então, assim, no mercado. Então, assim, você vai escrevendo, e quando você acaba desenvolvendo uma certa técnica, você vai percebendo que dá. Eu brinco às vezes que hoje eu consigo falar qualquer coisa em 4.000 toques. Né? Que é o que você tem na folha. É isso. Se alguém falar para mim que eu tenho que escrever em 8.000, eu já tenho um problema. Porque para mim já não precisa de mais 4.000 toques. Sim. Entendeu? E, na realidade, eu aprendi muito. Quer dizer, é uma experiência muito positiva e construtiva, né? Da coluna na Folha, porque o embate com os leitores, essa coisa de toda semana olhar o mundo de uma forma em que você recorta alguma coisa dele e deve oferecer ao leitor uma reflexão forte, porque colunista é isso. A gente está desacostumado, né? A Folha, ela inclusive tem essa característica de colocar o colunismo no seu justo lugar, que é o colunismo é embate. Para aquecer. É embate, para aquecer a temperatura do jornal e pública. E aí eu gosto de você, mas odeio ele, certo? Entendi. Então, não, o leitor, na sua apreensão imediata e espontânea da vida, ele acha que o jornal tem que dizer o que ele acha o tempo todo. Então, quando o cara fala uma coisa que ele não concorda, ele escreve para o jornal. É um absurdo um jornal desse ter um sujeito como esse falando. Quando, na realidade, assim, por outro lado, tem um sujeito que fala o que ele pensa. Concorda com ele. E o contrário. Acontece o contrário também. O cara concorda com A e discorda de B. É um absurdo o jornal dar espaço para alguém falar uma coisa como essa. Quando, na realidade, o colunismo, ele existe para isso. Para você ter colunistas que entram em conflito dentro do espaço do jornal e do debate. E isso gera conhecimento, gera informação, gera polêmica. Essa é a função do colunista no jornalismo. E a gente perdeu muito isso, por medo. Como dizia o Nelson, eu sou um ex-covarde, agora eu falo o que eu penso. Que coisa, não? Impactante, assim, o final dessa entrevista. Para você que nos acompanhou até agora pela televisão, nós vamos entrar num outro tema, mas só para a internet. Então, você da TV, eu agradeço a sua audiência, agradeço muito a você, Pondé, por ter vindo, sair de São Paulo. Eu que agradeço o convite. E semana que vem, então, mais vídeo debate. Até lá. Olá, de volta com o vídeo debate neste quarto bloco, né, um bloco só para a internet. E aqui tenho a honra de estar na presença de Luiz Felipe Pondé.
Meu caro Pondé, então tenho, né, um questionamento nada amigo, né, um abacaxi, eu passo. Aqui minha função é muito simples, né? Eu passo a bomba e o Pondé se vira com a bomba. Então, Pondé, você tem assim uma sensibilidade que eu percebo, né? Eu tenho essa leitura de você, de tratar de temas pesados como machismo, feminismo, essa coisa toda. Eu percebo, eu sou filho assim de mãe italiana, família italiana, de um lado, né? Do outro lado é a família mineira. Casei-me também com uma italiana e família italiana lá do outro lado, né? Então, você pode imaginar, né? O machismo que é. Né? Então, porque tem mulheres fortes. Tem mulheres fortes. Tal. E eu percebo que existe um machismo, assim, feminino. Né? Tem até a frase aqui, machista, tipicamente feminina. Né? Eu não sustento vagabundo. Essa é uma frase pesada. Aí. Passo para os seus comentários, né? E a pergunta seria assim: mulher gosta da sensibilidade masculina? Ainda há espaço para o macho com pegada? Olha, isso é todo um universo muito divertido, porque assim, na realidade, esse tema, eu tenho muitas leitoras mulheres. Na realidade, as leitoras mulheres falam mais com a gente do que os leitores homens. Elas são mais disponíveis, elas conversam de coisas da vida dela. Então, digamos assim, meninas mais inexperientes e feministas normalmente me odeiam. Né? Odeiam no sentido do debate de ideias. Eu nunca sofri nenhuma... Não tenho que reclamar tão pouco dessas pessoas que discordam de mim, porque quando a discordância se deu, sempre foi num ambiente de elegância. Né? Mas assim, eu tenho muitas leitoras mulheres e que me adoram. Eu escrevo em revista feminina porque elas percebem que eu tenho uma compreensão. Eu sou um cara que gosta das mulheres. Eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher bonita. Eu gosto da minha mulher. Eu gosto eu não tenho. Eu trabalho com muitas mulheres, então eu conheço a competência feminina das mais variadas formas. Então, eu não tenho na minha discussão, de fato, nenhuma intenção de dizer que a mulher não faz isso. Isso me dá até sono. Esse debate da mulher, de que a mulher não é capaz e tal. Agora, essas coisas que você perguntou aí, começando, portanto, pela primeira, não gosto de sustentar vagabundo. Isso é uma frase. Isso é uma fala de qualquer mulher madura. Assim, a mulher espera do homem algum tipo de atitude. Depois a gente chega na pegada. Né? A mulher espera do homem algum tipo de atitude. Isso. Se ele não tem... Essa palavra é boa, me soa bem, atitude. Ela espera. Eu escuto isso, eu leio isso. As leitoras falam isso comigo. Eu ouço isso de jornalistas quando a gente está discutindo pautas. Eu vejo isso em sala de aula, certo? Mulher não gosta de homem sem atitude. Ela não suporta, ela se enche o saco. O cara pode, às vezes, até estar ganhando menos do que ela e ela suporta durante um tempo. Não é só uma questão de grana, é uma questão de atitude. O cara pode estar sem emprego e ela está bancando ali se ela percebe que o cara está, isso que elas chamam de atitude, que ele está se mexendo. Agora, o sujeito fica 30 anos, 20 anos, 10 anos, aí cai naquilo que o Nelson falava, que é um dos tipos que ele descreve, é o homem que pega dinheiro de mulher. Ele dizia que homem que pega dinheiro de mulher é um problema de caráter. Ele gosta, se ele gostar, se ele ficar bem, é o vagabundo da frase que você falou, que a mulher diz, eu não sustento vagabundo. Né? Esse vagabundo não é um cara que foi demitido e está entre empregos e vai atrás do outro emprego e arruma outro emprego, não é esse o vagabundo. Até porque esse não é. Porque esse não é vagabundo. Ele está indo atrás. O vagabundo que a mulher fala, não sustenta vagabundo, é o cara que se acostuma e gosta de viver às custas dela. E ainda assim, no âmbito do erotismo, tem mulheres que gostam de homens que não fazem nada, porque gostam de ser uma espécie de dominatrix psicológica. Certo? Então ela gosta do homem que não trabalha, que gasta só dinheiro dela, porque ela tem um tesão naquilo. E de repente o casal até pode se dar bem nessa relação. Mas se funcionar, né? Se funcionar, eles podem até se dar bem. Quer dizer, você pode construir uma vida dessa forma. Existem várias formas possíveis de você construir uma vida a dois. Né? Na realidade, é difícil você estabelecer fórmulas universais. Agora, me parece que é óbvio
que a maioria esmagadora das mulheres sente que um homem que não tem atitude, que não corre atrás, que não divide com ela pelo menos as coisas, que não assume responsabilidade, é algo que varia entre vagabundo e frouxo, incapaz. E isso vai ao coração da sexualidade, do erotismo entre homem e mulher. Não é à toa que aquilo que descreve a capacidade masculina de fazer sexo chama-se potência. Ou seja, a capacidade que o homem tem de fazer a função que ele tem. E isso daí, veja... Atitude. Atitude, aí, né? olha aí. Então assim, essa coisa de que, portanto, as mulheres gostam de homem que tem sucesso, eu falo isso muitas vezes, e tem muitas mulheres que acham que isso é uma ofensa. Eu não vejo isso como ofensa. Eu acho que isso, as mulheres inteligentes normalmente buscam homens que possam somar a vida delas, assim como os homens buscam mulheres que possam somar. Isso. É que o homem busca normalmente outras referências de somar. Né? Ele está buscando outra. Ninguém está atrás de uma mala sem alça, né, que vai se tornar um peso na sua vida. Isso não significa que você está fazendo uma seleção de trabalho. Isso está justamente dentro da dinâmica da economia sofisticada do dia a dia. Correto. Né? Ou seja, um está mal hoje, outro está melhor. Né? Agora, a coisa da sensibilidade masculina que você se referia, que eu escrevo muitas vezes, escrevi de novo, porque uma coisa que eu aprendi com editores do jornal que me receberam e me deram toques, né? E que você aprende com o Nelson também, assim, quando você trabalha com ideias de jornal, você tem que repetir ideias, porque a leitura do jornal é efêmera, certo? Okay. Muda o leitor. Você precisa repetir ideias e você precisa... Então, uma ideia que eu repito muitas vezes é de que a mulher não suporta a sensibilidade do homem para além da página 3. Certo? É fantástica essa Passou imagem. da página 3, ele continua sensível, ela começa a se mexer na cadeira. Isso. Né? Não é legal. Porque ela começa a sentir, peraí. Que história é essa? De você ficar chorando o tempo inteiro? Ou você não saber o que quer? Mulher odeia homem que não sabe o que quer. É a tal da atitude. Que leva à pegada. Isso, aí é né? o salto para pegada. Que são as duas qualidades que as mulheres mais reclamam hoje em dia. O homem não tem atitude e não tem pegada. Não tem atitude é mais no plano social, né? Das relações no seu plano social. Não ter pegada é no plano erótico físico. O cara não tem pegada, né? Não sabe segurar a mulher. Né? Veja, isso não significa que existe uma fórmula e que todos os homens sabem fazer isso e que, melhor, você faz isso o tempo inteiro. Né? E aí é um sofrimento masculino muito grande porque a gente é educado para fingir que está bem o tempo inteiro. E nós homens sofremos muito com isso. Heterossexual sofre muito com isso. Né? Perfeito. O tempo inteiro tem que estar bem, tem que segurando a onda. O tempo inteiro segurando a onda, porque se cair a bola, se deixar cair a peteca, como se fala, né? Aí é frouxo. É frouxo. Então, o lugar da sensibilidade masculina ainda está muito mal resolvido no mundo. Falta né? a revolução masculina. Onde que a sensibilidade masculina entra no mundo concreto e na relação com a mulher. Porque o discurso da emancipação feminina sobre a sensibilidade masculina, ele é muito falso. Ele é falso, ele é marqueteiro e normalmente ele não vai ao coração da dificuldade que a mulher tem de lidar com o homem que é muito sensível. Isso não significa que ele não pode chorar, não é isso daí. Mas a mulher espera que o homem seja sensível na hora que ela quer que ele seja. Eu isso escuto de muitas mulheres, a gente dá muita risada. Mas elas falam, engraçado. Conversar com isso com mulheres que não são ressentidas e são mulheres que estão bem na vida. Estão em outra. Né? Elas não estão mais afim desse marketinho de brincadeira, elas estão afim de falar sério. Então, a gente dá muita risada quando elas falam coisas como, olha, na realidade, a gente quer a sensibilidade na hora que a gente quer. O problema dos caras é que eles não sabem ser sensível na hora que a gente quer e não sensível na hora que a gente quer. Certo? Então, esse jogo da relação entre homem e mulher, que faz parte do tesão, é meio tango, né? Esse jogo, assim, eu acho que na realidade falta, talvez é isso que acontece com muitos leitores e leitoras quando falam comigo desse assunto, falta hoje uma conversa sobre esses temas que não seja rancorosa, que não seja ressentida, uma conversa adulta, falando do mundo das relações entre homem e mulher, de um jeito que já assimilou os últimos 30 anos, os problemas, os ganhos, as perdas. Acima da competição. É isso aí. Isso. Uma conversa que, na realidade, seja fruto de homens e mulheres que gostam um do outro. Entendeu?
que tem tesão um pelo outro, que justamente todo mundo fala a ética do diferente é lindo, né? A experiência heterossexual é a experiência por excelência da ética do diferente, por excelência, que é você conviver com alguém que é diferente de você e que você deseja e que você não entende direito, não sabe como funcionam as ideias, né? Então é engraçado porque é aquela coisa, não, a ética do diferente. Aí que está a beleza, inclusive, o desafio. Né? Essa ideia de você, é justamente isso, para quem, para a parcela da população heterossexual, essa experiência do diferente é justamente o que encanta, né? Então, voltando ao que você perguntava, quer dizer, então, não quero sustentar vagabundo, a sensibilidade do homem, qual é o lugar da sensibilidade do homem, quer dizer, essas questões que eu toco, como você falou, eu me movo nesse debate, é um tema que me interessa, isso me aproxima muito do universo do Nelson Rodrigues, né? Que era, no fundo, é um certo apaixonamento pela mulher, né? O Nelson dizia, quando era repórter policial, quando a vítima era uma mulher ou quando o assassino era mulher, tudo era mais colorido. Ele dizia, tudo era mais cheio de paixão, mais cheio de sofrimento, tudo era uma coisa que ele ficava mais encantado com aquilo, né? Não é à toa que a literatura dele está cheia de grandes personagens femininas, né? Bom, Pondé, nosso tempo está aí mais do que esgotado. Eu, mais uma vez, agradeço a sua vinda. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal o papo, gostei mesmo, para valer. Volte sempre. Obrigado. E a você que nos acompanhou até agora também, seguem nossos agradecimentos. Semana que vem, então, mais Videodebate. Até lá.